próximo momento que nós estaremos fazendo esse evangelismo, ele nos traz uma realidade de quem nós éramos, de quem nós somos e o que nós seremos no futuro. Essa é a realidade do reino de Deus. E Deus ele nos deu algo maravilhoso. Quando Jesus veio à terra, ele veio cumprir um propósito. E o maior propósito e o propósito de Jesus nos trazer a salvação. Ele veio nos trazer essa salvação e nos dar a graça dele. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Significa que nós não merecíamos tanto amor, mas nós recebemos, porque Deus é um Deus de amor. E por causa do amor de Deus, nós fomos alcançados por Ele. Por causa do amor de Deus, nós fomos resgatados. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Ontem, quando nós estávamos com aquelas pessoas lá, e nós olhávamos para elas, e acho que todos eram desviados, né? E eles diziam, eu pregava, o outro dizia, eu cantava. Aí teve uma moça que disse assim, eu era levita, e eu cantava no altar, eu era que mais estava sempre no altar. Ela disse, eu mais estava no altar. Aí ela disse, eu queria uma oportunidade. Tu tem o vídeo só dela cantando? Irmãos, quando a mulher pegou o microfone, passou, né? Quando a mulher pegou o microfone para cantar, eu falei, meu Deus, vai lá pro mágico, irmã. Uma voz linda. Ela começou a cantar e ela começou a chorar. E eu disse, Deus está falando contigo. Ela disse, Deus está falando comigo, mas eu não tenho mais como voltar. Nós vimos ali naquelas pessoas cadeias e prisões que elas não conseguem sair daquele lugar. Eles eram libertos, o Senhor os libertou, os levou para a igreja, não sei qual o motivo, mas eles resolveram retroceder da promessa de Deus na vida deles. E aquela moça começou a cantar, e ela disse assim, eu disse, você mora onde? Ela disse, um dia eu durmo aqui, outro dia eu durmo ali, aonde tiver o lugar eu durmo. Onde tiver, eu vou dormir onde tiver. E eu pensei, eu falei, meu Deus. E a gente tem a nossa cama, tem o nosso lençol. Nós temos a graça de Deus assim como ela tem. Tá aí ela, né? Consegue ajeitar? E às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Tem como colocar o vídeo? Tá. Eu estou apressando ali, Gabriel. Então a graça de Deus, que é o favor imerecido, ele nos foi dado por intermédio de Jesus. Jesus, ele veio aí com essa intenção. O pecado, ele afastou o homem de Deus. E Jesus, ele veio trazer essa união, nos unir a Deus. E às vezes nós esquecemos que nós temos a graça de Deus. Nós esquecemos que nós temos comunhão com Deus. Nós nos afastamos de Deus e não percebemos, muitas vezes não percebemos por que nós nos afastamos de Deus. A gente simplesmente se afasta. Quando a gente percebe, a gente já está no mundo. Teve uma moça essa de 8 meses de grávida que o pastor Lando estava falando, que eu perguntei para ela, por que você se afastou de Deus? Ela disse, eu não sei. Quando eu percebi, eu já estava morando na rua. Coloca aí, deixa eu ver se consegue ouvir a voz dela. Existe um lugar na frente do orgulho, não vai me descansar em teus braços de amor. É porque os cinegrafistas são todos profissionais, gente. Por isso que ele está saindo assim. Amém? Mas deu para ouvir um pouquinho. Uma mulher com uma voz linda que Deus deu a ela. E essa moça, ela disse que não tem mais jeito para ela. Que ela vai viver na rua porque não tem mais jeito para ela.
E aí algumas pessoas foram lá, oraram com ela e ela continuou com essa ideia, não tem mais jeito para mim. E teve outras que diziam assim, eu preciso de ajuda, me socorre, eu preciso de ajuda. E aí nós nos sentimos com as mãos atadas e ao mesmo tempo nos lembrando do amor que está em Cristo Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Pode ser que aquela semente pode ter caído no local que não se nasce nada. Mas aquela semente pode ter caído num terreno fértil. E quem sabe um dia nós encontraremos essas pessoas louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Um dia o Jailson e a Ivone convidaram a gente para ir no local onde tem um rapaz que ele resgata, né? Os usuários e leva para um local e ele faz um trabalho lá. E lá eram só de mulheres. Nesse dia o pastor Alain começou a tocar o louvor. Todo mundo sabia todos os louvores, elas cantavam todos os louvores. O que foi impressionante, quando o pastor Alain parava de tocar, elas brigavam, elas se desentendiam. Vocês dois estavam lá também, né? Elas se desentendiam, elas ficavam estressadas, elas ficavam transtornadas quando ele parava de tocar. E aí ele voltava a tocar e elas ficavam na paz. Levantavam as mãos, começavam a orar, choravam na presença do Senhor. E era algo assim espiritual que nós vimos naquele lugar. Quando eu vi aquelas pessoas ali sendo tomadas, quando nós chegamos, eles estavam lá usando drogas. Tinha uma moça lá com 18 anos de idade, estava grávida também. E ela estava lá usando droga. Estava uma barriguinha assim já, acho que uns 6 meses, né? 7 meses, 8 meses também? Nossa, 8 meses também. E ela estava lá usando droga e eu lembrei da palavra. E ela desviada também, frequentou um tempo a igreja. E aí o que me faz lembrar? Quando o Senhor diz que o Satanás, quando a casa fica limpa, ele sai a rodear. E quando ele não encontra, ele volta para a mesma casa. E se ele encontrar uma brecha, ele entra e ele traz 7 junto com ele. Ele traz para destruir. Então aquelas pessoas foram destruídas, estão hoje com as vidas destruídas. Mas nós sabemos que existe um Deus que vai usar você para libertar essas pessoas. Porque essa é a proposta de Deus. De nos fazer pregadores da palavra, sermos carregadores da arca de Deus, e onde nós formos, termos a palavra de Deus para falar, e onde nós formos, termos a unção de Deus para falar conosco. A graça, ela não foi inventada pelos homens, ela é a expressão do amor de Deus. Em 2 Coríntios 5, do 14 a 15, 2 Coríntios 5, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Pode passar mais um? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós morremos com Cristo. A nossa natureza carnal, ela precisa morrer com Cristo. Para nós vivermos a verdadeira graça de Deus, nós precisamos morrer, matar a nossa natureza carnal e vivermos uma natureza em Cristo Jesus. Nós não podemos nos apegar ao evangelho da hipergraça. Vocês já ouviram falar na hipergraça? Esse evangelho da hipergraça, ele diz, olha, tu já é salvo, já a graça de Deus já está na tua vida. Então você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, porque Deus é amor. Queridos, a graça não é de graça. Foi pago um alto preço para que a graça de Deus viesse. Foi pago um alto preço. A graça não é de graça. A graça, ela foi conquistada com um preço muito alto, que foi um preço de cruz. E a hipergraça, ela nos diz que Deus é somente amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor
Quando ele salvou a família de Noé daquele grande dilúvio, por amor a Noé, porque a graça de Deus estava sobre a vida de Noé, por causa do amor que ele tinha por Noé, ele salvou, porque Noé encontrou, como eu falei para você, graça no coração de Deus. Mas ele é um Deus de justiça. E por causa da justiça de Deus, milhares de pessoas morreram porque eles não ouviram e não obedeceram a Deus. Então Deus, Ele é medida, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus nos ama incondicionalmente. O pecador que se arrepende, essa é a palavra, arrependimento. Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não terei a graça de Deus. Mas como assim a graça vai embora? Não, porque a graça veio para ter mudança na nossa vida. E se eu não mudo, eu estou no meio de uma condenação, onde eu mesmo me condeno, onde eu mesmo abro mão daquilo que Jesus me deu. Deus derramou a graça dele soberana sobre a nossa vida. Efésios 2, de 8 a 10. Em Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Deus preparou um novo tempo para a nossa vida. Deus preparou um novo tempo para nós entrarmos em 2023, para nós finalizarmos 2022, diante da graça divina do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor diz lá em Efésios, acho que é Efésios 1, Gabriel, coloca lá para mim, Efésios 1. Que ele fala que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Efésios, isso, aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Acho que é o 3, Gabriel. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se Ele já nos abençoou, nós temos que tomar posse da bênção de Deus na nossa vida. Nós temos que tomar posse que Ele nos ama e o amor dele é incondicional. Que por causa do amor de Deus para com Noé, a sua família não foi destruída. Por causa do amor de Deus, porque Raabe, vocês conhecem a história de Raabe, aquela prostituta que ela vivia, ela tinha uma pensão naquela cidade, onde seria invadida, onde seria tomada pelos hebreus, pelo povo de Deus, né, os hebreus. E ali aquela mulher, quando os espias entraram, aquela mulher escondeu aqueles 2 espias. E ela não deixou com que descobrissem que eles estavam ali. Ela olhou para eles, ela disse: eu sei o Deus, que essa terra é de vocês, eu conheço o Deus de vocês, eu já ouvi falar, algo assim. E aquela mulher, ela escondeu aqueles homens, e quando os soldados chegaram, ela disse: não, eles foram por ali. Ela deu outra direção para os soldados. Por causa da fidelidade daquela mulher, a graça de Deus alcançou a família dela. E ela e a família dela foram salvos. Diante de uma decisão certa de honrar a Deus. Mesmo sem ela conhecer a Deus, ela ouviu falar de Deus. E ela transformou toda a geração dela. Raabe, uma prostituta, foi morar em Judá, se casou com um dos reis de Judá. E por causa da fidelidade dela, a linhagem de Jesus veio por ela. Ela casou com um homem e através dela veio a genealogia de Jesus. Eu não sei como é que você quer que seja a sua geração. Mas a tua geração, para ser bendita na terra, ela precisa da sua renúncia. Ela precisa que você renuncie o seu eu, que você renuncie a sua carne e você tenha o motivo da graça verdadeiro sobre a sua vida. A graça
ela nos dá livre acesso ao coração de Deus. Com a graça, quando Jesus morreu, que o véu se rasgou, Jesus nos deu um livre acesso ao coração do Pai. Então hoje eu posso buscar a Deus, hoje eu posso falar com Deus, hoje eu posso me entregar a Deus, porque Jesus pagou esse preço para que eu e você fôssemos salvos pela graça de Deus. Mas se eu não tenho o entendimento da graça, eu vou sempre achar que Deus é carrasco. Eu vou sempre achar que Deus não me ama, que Deus me condena, que Deus é isso, que Deus é aquilo, menos que Deus é amor. Queridos, a graça de Deus, ela traz o entendimento de filhos de Deus. Através da graça, nós fomos adotados como filhos de Deus. E todo filho tem direito a sentar à mesa do pai. Todo filho tem direito a conversar com o seu pai. Todo filho tem livre acesso ao pai. Nós já ministramos aqui sobre isso, sobre a paternidade de Deus na nossa vida, que muitas vezes nós confundimos a paternidade do nosso Pai na terra com a paternidade de Deus, e quando nós confundimos, nós deixamos de olhar para Deus como nosso Pai e olhamos Ele somente como Senhor. Independente da paternidade do pai que você tem aqui na terra, você precisa olhar para Deus como um pai sublime, um pai que derramou graça sobre a sua vida. Sabe aquele pai, não sei se o teu pai fez isso um dia com você, que você insistiu, que você chorou e o teu pai tinha lá um abraço para te dar, teu pai tinha ali um carinho para dar para você. Se você não teve esse tipo, busque em Deus, porque eu também não tive. Meu pai é um homem, um cearense muito duro, muito sério. Não tinha muito relacionamento, não. Mas eu decidi encontrar o meu pai espiritual, o meu pai que está no céu. E por causa deste pai, eu encontrei, por causa do amor deste pai, a graça do Senhor foi derramada sobre a minha vida. Então eu preciso olhar para Deus como meu pai. Eu preciso entender que a graça, ela me liberta do pecado. A graça, ela me incentiva a viver uma nova vida. A graça me incentiva a sair do pecado e viver uma nova vida em Cristo. Se eu estou vivendo esse ano de 2022, para muita gente foi muito difícil, para muita gente foi muito fácil. Tem muita gente que foi balanceada, mas em todo o tempo o Senhor estava conosco. Porque a graça dele nos protege e nos guarda. Nós não podemos ver, nós podemos ver com os nossos olhos carnais, e achar que o Senhor nos abandonou, e achar que está tudo abandonado, e achar que tudo acabou. Nós precisamos olhar com os nossos olhos da fé, e encontrar em Jesus a única solução para a nossa vida. E aí, na sexta-feira, eu até perguntei na ministração. O ano está terminando e tem aquela musiquinha que diz: o ano termina e o que você fez? E o que você fez? O que nós fizemos? O que você fez para Jesus? O que você fez pela sua família? Como Deus hoje pode avaliar você diante da graça redentora dele, da graça do amor dele? Como é que Deus pode olhar para você? Você amou mais esse ano ou você odiou mais esse ano? Você acreditou mais em Deus ou a tua fé foi abalada porque as coisas não aconteceram? O que você fez ou deixou de fazer esse ano de 2022? Já está aí terminando. Não, esse ano eu tive muita fé. Não, esse ano eu não tive fé nenhuma. Esse ano as coisas parecem que nem aconteceu. O ano passou tão rápido. Eu posso dizer que o ano passou muito rápido para mim. E aí quando eu paro para pensar que o ano passou rápido, eu lembro da palavra de Deus que diz que os dias seriam abreviados até a volta de Cristo Jesus. Como é que anda o teu relacionamento com Deus? Como é que anda a tua intimidade com Jesus? Como é que anda o teu relacionamento com o Senhor da tua vida?
a tua gratidão diante do Senhor, a tua entrega em oração, a tua entrega em buscar. Está deixando as coisas acontecerem, está deixando a vida levar, está deixando a onda passar, está deixando a tempestade chegar, e no meio de tudo isso só reclama, só tem murmuração, só tem reclamação, e não tem feito nada para mudar a tua história. Ei, a graça de Deus é sobre ti, é um presente merecido de Deus, é um favor de Deus. E ele disse, pedir no nome de Jesus, o Senhor nos abençoaria. E o que nós temos feito para receber essa graça? A graça, ela não é feita pelas obras, não é feita somente pelas obras, ela precisa também de fé. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então eu preciso de fé, eu preciso de obras. Eu preciso de fé para manter o meu casamento, mas eu preciso da obra do Espírito para transformar o meu casamento. Eu preciso de fé para entrar na faculdade, mas eu preciso estudar para concluir essa faculdade. Eu preciso de fé, eu preciso de obra. Para que coisas extraordinárias de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos tomar as decisões certas, no momento certo. As decisões impensadas nos roubam do propósito de Deus, mas as direções certas nos colocam no centro da vontade de Deus. Esaú teve uma decisão errada. Esaú chegou com muita fome em casa, e ele, como filho primogênito, com muita fome, ele pediu lá um prato de lentilha do seu irmão, e Jacó disse assim: primeiro me vende o teu direito da primogenitura, eu quero ser primogênito. Porque quando Esaú nasceu, Jacó agarrou no calcanhar de Esaú, e eles nasceram juntos, porém um nasceu na frente e outro atrás. Então Esaú, ele era quem? Ele era o primogênito. E naquele momento, ele disse para o irmão dele, ele estava com muita fome, olha a decisão impensada. Ele estava com muita fome, e ele disse: do que me vale a primogenitura? Pega para ti, eu não quero. Vendeu o direito de primogenitura para o irmão dele. Quando Isaac foi abençoar o primogênito, ele abençoou quem? Jacó. Ah, ele roubou. Não, quem disse que ele roubou foi o Esaú, mas ele não roubou, ele vendeu. Lembra que ele disse: me vende. Ele não disse: me dá, eu vou te tomar. Não, ele disse: me vende. Decisões impensadas. Quantas vezes nós tomamos a decisão: ah, hoje eu não vou para a igreja, ah, hoje eu não vou para isso, eu não vou para aquilo. Por quê? Porque eu não quero. Decisões impensadas. E Deus deu um talento maravilhoso para aquela levita. E o que ela fez com esse talento? Está vivendo nas ruas, está comendo do que doam, está andando por aí. E que decisões nós temos tomado para finalizar 2022? Não, eu decido servir a Deus até o último dia da minha vida. Tem que decidir mesmo. Mas e a atitude? Cadê a obra? Cadê a obra? De pregar o evangelho, de frequentar o GV, de colocar uma mensagem bíblica virtual aí nas suas redes sociais. Cadê a tua obra, mulher? Cadê a tua obra, homem? É fácil falar, é fácil condenar aquelas pessoas que estavam lá, mas se você vivenciasse aquilo, o que seria da sua vida? Poderia ser um irmão teu, poderia ser um sobrinho, poderia ser você, mas Deus, pela graça dele, trouxe você a este lugar, para você entender que Ele ama você. Ele te abençoou com todas as sortes espirituais. Você é abençoado por Deus. Deus cuida de você. Deus vela por você. Deus ama você. E quando é que você encontra este amor? Quando você agradece a Deus. Quando você tem gratidão no seu coração. Jesus, ele nos ensina. Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E todas as cartas de Paulo falam de uma mudança. Então nós precisamos mudar.
Nós não podemos terminar um ano e começar o outro incrédulo, carnal, da forma que nós estamos. Nós precisamos começar o ano de uma forma diferente, com uma mudança verdadeira no nosso coração. Jesus, ele diz assim, em Marcos 16, do 15 ao 17. Marcos 16, de 15 a 17. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. As redes sociais te levam para todo mundo. Para onde você quiser ir, as redes sociais te levam. Ide por todo mundo. Uma vez nós fomos acompanhar as pessoas, quantas pessoas estavam assistindo a uma das lives, e nós tínhamos pessoas de fora do Brasil assistindo. Tinham pessoas do Canadá, qual era a Suíça, né? Eram 3 países assistindo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como é que eu vou levar o evangelho? O Senhor diz na palavra dele: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Começar o ano de uma forma diferente das que todos os anos você começou. Quem sabe Deus hoje está falando para você: comece o ano na igreja como você nunca começou. Vá para um culto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu quero mudar a minha vida. Comece mudando, tendo uma atitude de mudar o teu entendimento. Eu quero ser uma pessoa melhor. Jesus disse: toma a tua cruz e me segue. Eu quero mudar de vida. Tome a tua cruz e me segue. Em Salmos 24, do 3 a 4, ele nos diz como nós devemos, quais são os requisitos para subirmos aos céus. Porque Jesus, queridos, eu quero mandar uma notícia para você, que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, eu preciso me consertar com ele, porque eu quero ir com ele. E ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro são aqueles que subirão aos céus. Mas pastor, a graça de Deus me dá livre acesso ao Pai. Mas ele precisa de uma mudança. Nunca esqueça que a graça não é de graça. É a graça de Deus que acompanha você. E em Mateus 24, 12, diz assim, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O esfriamento do amor está relacionado ao crescimento do pecado. Nós olhamos para aquelas pessoas ontem lá, e às vezes nós somos tão enganados que o nosso amor esfria e nós não queremos mais ajudar ninguém. Às vezes nós queremos fazer o bem, a pessoa pede um valor, a gente vai, a gente ajuda e tudo, e a gente vê que é tudo mentira dela. E o nosso amor vai se esfriando. E nós vamos perdendo o amor e o carinho pelas pessoas. E o amor vai se esfriando. E por causa do aumento do pecado, o amor se esfriará. Mas não é o amor de todos. É de muitos, mas não é de todos. E eu quero que você agora sonde o seu coração. Como é que está o seu amor pelo próximo? Como é que está o seu amor por você mesmo? Você tem amado a você? Você tem cuidado de você? Eu não posso amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo. Uma daquelas grávidas que nós encontramos ontem, ela estava com o braço todo cortado.
ela havia tentado suicídio. E ela ainda disse assim: eu não presto nem para morrer. Toda cortada. Um lado do braço dela estava todo cortado. E aquilo ali, ela não tem amor por ela. Porque ela perdeu, acabou. Por causa do aumento da iniquidade. O amor de muitos esfriará. Mas o nosso amor não pode se esfriar. O nosso amor precisa ser aquecido pela chama do Evangelho. O nosso amor, ele precisa ser aquecido por amor a Jesus. Por amor àquele que morreu por nós. Quando nós vínhamos de lá, tinha uma discípula lá, no momento que nós estávamos orando lá no ródulo, né? Ródulo ali, né? E ela tá na hora da oração, ela chorava muito na escadaria. Ela estava chorando muito, chorando muito. E eu pensei que ela estava cheia da unção, né? Porque ela estava chorando muito na hora da oração. E aí dentro do carro ela disse assim: sabe por que eu estava chorando? Aí eu disse: por quê? Porque eu me vi naquele lugar. Um dia, essa mulher, eu não vou denunciar ela, ela está aqui. Um dia, esta mulher, que hoje é uma mulher de Deus, saía para beber com as amigas. Ficava jogada lá no ródulo, esperando o ônibus passar. Ficava bêbada, sem perspectiva de vida. E ela ainda dizia que ela era a organizadora das baladas. Ela era a cabeça. E ela levou muitas pessoas para o inferno. E hoje, e por que ela estava chorando? Porque o Senhor a resgatou. Talvez você hoje esteja precisando de um resgate desse. Queridos, sabe por que ela deu valor? Sabe por quê? Porque só quem sabe do valor de um resgate é quem estava perdido. Só sabe o valor de um abraço aquele que procurou, que precisou de um abraço e não teve um abraço. Só sabe o valor de um ombro para chorar quem já chorou muito e nunca encontrou. Só conhece o valor do perdão quem foi perdoado. Só um doente sabe o valor da cura. Só sabe o valor da morte, só sabe o valor da vida quem já passou perto dela. Quem já passou perto da morte. O meu filho do meio, ele estuda lá na UFAM. E aí ele foi para a parada de ônibus e ele disse assim, que tinha uma colega dele que ele tinha uma raiva, ela dizia glória a Deus, obrigada, gratidão, gratidão. E ele estava irritado porque ela sempre agradecia as coisas ruins. Diz que um dia estava um tempo de chuva, saiu todo mundo correndo para pegar o ônibus estava lotado, não parou para ninguém, foi embora. E ela disse, glória a Deus, Senhor, obrigada, porque eu posso ficar aqui conversando com os meus amigos. E todo mundo olhando para ela. Aí teve um dia que estava um sol horroroso e eles chegaram lá. Quando eles chegaram lá, vinha um ônibus, o professor mandou todo mundo voltar porque tinha faltado não sei o que lá, voltou todo mundo no sol quente. E ela disse, obrigado, Senhor, por essa luz que me ilumina, obrigado. E ele com ódio, e ele estava ficando já na carne, o irmão, não sabe, não vê a felicidade da outra, né? E aí ele, meu Deus do céu, aí eles foram almoçar no RU, chegou na hora do almoço, ela engoliu uma espinha, ela, ai Senhor, aí tirou a espinha, ela disse, Senhor, obrigada, porque o Senhor me livrou dessa espinha. E ele disse que ele não se aguentou. E ele, por que tu agradece tudo, hein? Tudo tu dá graças a Deus, tu tá, um monte de coisa errada, um monte de azar e não sei o que, e tu tá aí agradecendo a Deus. E ela disse assim para ele, um dia, ela disse, eu tentei suicídio 2 vezes. E por 2 vezes Deus me livrou. E eu disse para Deus assim, Deus, eu nunca mais eu vou tentar suicídio. Eu vou ter uma vida de gratidão a Ti. Só que ela sofreu um acidente e ela quase morre. Ela ficou entre a vida e a morte. E ela sentiu a morte de perto. E ela disse, eu não valorizava a minha vida, mas agora eu vi a morte. E mais do que nunca, eu vou valorizar
cada momento da minha vida. Então esse era o motivo da alegria dela. Por 2 vezes ela não queria mais viver. Só sabe o valor da vida quem chega perto da morte. Só sabe o valor de um abraço quem precisa de um abraço. Só sabe o valor de um beijo quem precisou desse beijo. Só sabe o valor de um sorriso quem perdeu esse sorriso. Só sabe o valor do que é você estar expressando uma alegria quando você percebe que você não tem mais alegria. Quando impedem você de sorrir. Quando mandam você calar a boca. Quando mandam você parar de falar. Você dá valor para a sua voz. Você só dá valor àquilo que não te dão. Mas quando você tem, você não valoriza. E hoje Jesus está dizendo: a minha graça te basta. Você tem a graça. Valorize essa graça. Valorize essa graça. Valorize o pai que você tem. Valorize a mãe que você tem. Porque quando for embora, não tem mais jeito. Eu falei pro Léo, meu filho do mais novo, ele aqui me olhando. O meu caçula disse assim para mim: mãe, eu quero passar o Réveillon não sei onde, porque o menino quer passar em todos os lugares do planeta, né? Menos com a gente. Eu quero não sei onde, sei onde. Eu disse: meu filho, enquanto a sua avó estiver viva, os nossos finais de ano são ao lado dela. Porque no dia que ela for, só vai ficar saudade. E vocês não vão aproveitar o lado dela. Eu tinha essa aliança com a minha mãe. Eu disse: eu só vou passar um ano novo em outro lugar no dia que a minha mãe não estiver mais aqui. E eu posso dizer que todos os anos novos eu passei ao lado dela. Todos os dias das mães eu estava com ela. Todo meu aniversário, todo momento eu estava com ela. Eu valorizei. Então valorize a graça que tem sobre a tua vida. Valorize os filhos que você tem. Valorize a pessoa que está ao seu lado, que caminha com você. Porque essa é a graça de Deus sobre a tua vida. Valorize aquela pessoa que quando você esteve doente, estava ali contigo a oração. Valoriza. Porque é a graça de Deus. Valoriza a graça de Deus. Sabe aquela amiga do meu filho? Que o ônibus teve um dia, nem terminei, contei essa. Teve um dia que eles, correria do ônibus, né? Foram pegar um ônibus e aí veio outro ônibus e derramou lama neles tudinho. E o que é que ela disse? Obrigado, Senhor. Ela disse: obrigado, Senhor, porque agora eu posso correr junto com os meus amigos. Porque eles saíram correndo. E essa moça é um exemplo para mim. A tudo dai graça. Porque a graça de Deus nos basta. E a presença dele é a que faz diferença na nossa vida. Cristo é a esperança da glória. A esperança não morre. E Cristo habita dentro de você. Valorize. A tempestade vai passar. A dor da alma vai passar. A angústia vai passar. A solidão vai passar. A briga vai passar. Mas o amor de Deus, esse jamais passará. O amor de Deus é sobre a sua vida. E eu quero fechar essa palavra em 1 João 4, de 7 a 8. 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ame mais. Abrace mais.
Você já deu um dia um abraço ou recebeu um abraço que te trouxe cura? Eu já recebi. Uma vez eu recebi um abraço de uma pessoa. Eu não sei, ela disse para mim depois assim: o seu abraço me curou. E eu disse: não, foi o contrário, foi o seu que me curou. Quanto tempo faz que você não abraça o seu pai, a sua mãe, seus amigos? Gosta de botar o amigo na berlinda, mas abraçar o amigo ninguém abraça. Quantas pessoas hoje estão esperando por você? Então doe o seu coração, porque a graça do Senhor é sobre a tua vida. Quero que você se coloque de pé. Quando você faz a sua parte na graça de Deus, Deus te acrescenta. Existem pais, existem filhos que são filhos do divórcio. E os filhos do divórcio, eles sempre têm algo que falta dentro deles. Os filhos do divórcio sempre são vazios, porque o pai não está junto com a mãe não está junto com o pai. E eles brigam, mesmo divorciados, eles brigam. E a pessoa se sente deslocada. Mas hoje o amor de Deus, Deus está dizendo para você: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É a graça de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai, que receberam a graça do Senhor, que receberam do Senhor o amor sublime e poderoso. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Pai. E muitas vezes nós esquecemos de Te agradecer das grandes coisas. Muitas vezes nós deixamos as coisas passarem e não percebemos o Teu amor em cada uma delas. Mas nessa noite, Pai, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Nós Te pedimos perdão, Senhor, se esfriamos como Teus filhos, se esfriamos no Teu Evangelho, se esquecemos da Tua graça, se não caminhamos na Tua graça, se não rompemos na Tua graça. Pai, nos perdoa, e por amor ao Teu nome, faz um novo tempo na nossa vida, Pai. Acende a chama do Evangelho, acende o Teu amor sobre nós, incendeia o nosso coração com o fogo consumidor, com o fogo que destrói todos os males do pecado, com o fogo que destrói a carnalidade, com o fogo que consome o pecado. Transforma, Deus, a nossa vida. Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus de amor. Escreve uma nova história na nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o Teu amor, para que nós possamos, meu Deus, ver as grandiosas obras do Senhor sobre nós. Escreve um novo tempo, uma nova história, que comece hoje na vida dos Teus filhos, uma nova história de amor, uma nova história de perdão, uma nova história, seja, meu Deus, iniciada nessa noite, Pai. Desfaz os céus de bronze e todas as mentiras do inferno contra a nossa vida, porque nós não somos abandonados, nós não somos rejeitados, nós não somos desprezados, nós somos os Teus filhos que receberam a graça de Deus. Só a Tua graça nos basta, a Tua graça. Eu quero matar
Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a tua vida seja a nossa vida, Pai. Que a tua promessa venha sobre nós. E que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que venhamos ter um coração sábio. Que o Senhor nos ensine a caminhar em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ensine a exaltar o teu nome em todo o tempo. E que a tua presença venha sobre nós. Que a tua graça redentora seja sobre as nossas vidas todos os dias. E que a valorização do nosso coração, a valorização da graça, do teu perdão, do perdão que o Senhor derramou sobre nós, Senhor, que seja surpreendente nas nossas vidas. Enche o nosso coração, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua. Que a minha vida seja tua. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a bênção de Deus Pai e a graça redentora do Espírito Santo seja derramado sobre ti e a tua casa. Que vocês experimentem o favor do Rei todos os dias. Que o Senhor os alcance com paz, com prosperidade. Que a alegria do Senhor seja as suas forças. Que o Senhor os levante. E aquele que se sente fraco seja fortalecido hoje no Senhor. Aquele que se sente perdido seja encontrado hoje pelo Senhor. E que venha o favor do Rei seja sendo derramado sobre as vossas vidas. Que vocês tenham, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de propósitos, uma semana debruçada na unção de Deus, no cuidado de Deus. Que o Senhor, o próprio Deus, mude os tempos e as estações, e que o Senhor se revele a nós, que o Senhor nos dê paz, a bênção da paz, a bênção que nos traz a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos leve a caminhar nos lugares altos, aonde vem o olhar de Deus sobre nós. Que nós possamos sempre olhar para o alto e encontrar o nosso socorro. Nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e pela tua graça sobre as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Eu Que o Senhor quero os abençoe. nascer do teu Espírito.